pessoal, estamos novamente com mais um episódio do Maldita Politicagem. Dessa vez estamos numa cidade maravilhosa, cheia de história, que é Olinda. Viemos aqui fazer essa homenagem a essa cidade, trazer um autor que muitas vezes fica esquecido na memória do brasileiro, mas que a gente acha importante para a gente trazer as suas contribuições para o pensamento social brasileiro. Estou novamente acompanhado aqui de Luiz Domingos Costa. Olá a todos, todas, olá Alê. É uma alegria, porque a gente planejou essa vinda para cá muitos meses, e desde essa primeira ideia de vir, a gente pensou assim, a gente vai gravar lá. E aí estamos aqui, conseguimos realizar esse plano de explorar um pouco a história, a cultura e um grande pensador daqui que é Josué de Castro. Então o tema de hoje é o tema da fome, especialmente na obra de Josué de Castro, esse pensador tão relevante da história do pensamento social brasileiro. Sua voz está um pouco alterada. Eu peguei um resfriado esses dias aqui e não está sendo fácil para mim. Então, no primeiro bloco, como de costume, nós vamos abordar alguns conceitos que são relevantes, né? Fechar, delimitar conceitos, falar um pouco também da biografia do Josué de Castro, caso vocês não conheçam. Nós também descobrimos muitas coisas com esse episódio, lendo no aeroporto, lendo todo momento ali que a gente podia. No segundo bloco, trazemos discussões de problemas atuais, e no terceiro bloco, como de costume, a gente vai tentar sintetizar através do movimento Mangue Beat, um movimento cultural relevante daqui de Recife, daqui de Olinda, como forma de síntese do raciocínio. Fique com a gente! Pois bem, quem é afinal Josué de Castro? Josué de Castro é um pernambucano, nascido em 1908, que fez medicina inicialmente na Faculdade de Salvador e terminou no Rio de Janeiro. Com 21 anos de idade, já constituiu fama pelo seu interesse ao problema da fome, da subnutrição. Esse é o assunto que vai mobilizar a vida inteira dele. Depois ele vai estudar filosofia, com 29 anos, vai transitar pela sociologia, pela antropologia, e ele teve uma primeira obra sobre o estilo e os problemas da vida do operário assim, nos bairros pobres de Recife. Esse trabalho, que acho que de 36, se eu não estou esquecido, foi central para ajudar a definir a implementação do salário mínimo no Brasil. E aí ele vai desenvolvendo uma trajetória intelectual e de ação prática forte, até que ele escreve em 1946 o grande trabalho dele, que é a Geografia da Fome, que nós vamos explicar as inovações que esse trabalho tem, talvez seja o trabalho mais importante do nosso episódio. E depois, as últimas informações biográficas dele, ele tem uma carreira internacional, deu aula na Sorbonne, foi presidente da FAO, da Fundação da ONU para a Agricultura e para a Alimentação, foi deputado federal pelo PTB, foi cogitado ser ministro da Agricultura no governo Jango, mas ele foi derrubado por uma malandragem dentro do próprio PTB e foi exilado. Ele está na primeira lista de exilados do regime militar em 1964. Ficou em Paris, tentou voltar todo ano, ficou com muita saudade e não conseguiu nunca voltar e faleceu em Paris em 1975. E daí tem uma frase que ele dizia que se morre um pouco de saudade também. Então esse é um dos outros crimes da nossa ditadura, que é o Josué de Castro, conhecido no mundo inteiro, afamado, chamado de cidadão do mundo, querer voltar para o seu país e não poder, ter o pedido negado. E aí nós vamos falar um pouco da obra dele, Geografia da Fome. Vale dizer, depois da Geografia da Fome, tem Geopolítica da Fome, e aí o Alessandro vai falar para vocês um pouco sobre essa obra. Mas sobre a biografia também, eu achei interessante, um brasileiro, né, o Josué de Castro, cidadão do mundo, indicado 4 vezes ao Nobel, ainda nos anos 50 a primeira vez, em 53, 1963, Nobel da Paz, né? 1964, 1965. Então algo bastante, né, uma exclamação bastante grande para esse feito, que é a nomeação para o Nobel. E uma das grandes virtudes da forma dele pensar e da forma dele se colocar no mundo é uma preocupação com aquilo que ele viu no estado dele, na terra dele, e uma certa universalidade nisso, que é o problema da fome, o problema da desigualdade, o problema da falta de acesso aos direitos mais básicos. Então ele via isso a partir de Recife, mas ele pensava isso de modo universal, só que ele não pensava o universal sem pensar o local, né? Essa é uma das críticas que ele tinha à academia da época, né? Então, eu tive uma conversa, eu vou falar pro leitor aqui que eu estava me preparando, pro ouvinte. Eu estava me preparando para esse episódio lendo no aeroporto, né? Coloquei no meu Kindle os livros dele, e aí
primeira coisa que bateu, assim, hoje nós, né, cientistas políticos que ficamos estudando muito em torno dos livros atuais da produção acadêmica atual, o cientificismo atual, que é muito duro, eu bati o olho e comecei a pensar, Luiz, isso aqui está um pouco atrasado, muito ensaístico, e um tema que hoje é conhecido, talvez na época não fosse, né, um tema sobre a fome. Fiquei pensando de uma forma bastante crítica no primeiro momento, apesar de ele escrever muito bem. E parece que o Josué de Castro falou comigo ali naquele momento. Mandou um sinal que na página que me deu essa sensação apareceu lá uma crítica ao academicismo, à racionalidade da nossa época, que se coloca como sempre muito superior, dono das verdades, mas que, apesar desse cientificismo duro que é, por um lado, necessário, nós fechamos os olhos para coisas que estão acontecendo ao nosso redor, na nossa sociedade atual, que é o problema da fome, que é um problema instintivo. A gente prega a racionalidade e nem lida com um problema tão básico da humanidade assim. E eu pensei, quantas vezes eu olhei para o meu lado e tentei contribuir a partir da ciência política, das nossas pesquisas, com coisas que afetam diretamente o cidadão ali, como a gente fica olhando, criando um problema muitas vezes distante da nossa vida. Né? Acho que ele está falando assim, a academia pensa em leis gerais, na universalidade, e às vezes de uma forma intelectualizante, no pior sentido, que é ignorar a vida concreta de coisas terríveis que estão acontecendo aqui, do seu lado, né? Seria mais ou menos isso. Então o Josué de Castro mandou esse sinal para mim, e aí me pegou, né, essa crítica à desconexão da universidade com os problemas práticos da vida, que de fato se aplica a uma boa parte da produção acadêmica, inclusive a minha, e isso me chamou a atenção. Daí, os conceitos que ele levanta, né, que uma primeira dupla de conceitos que eu acho que a gente pode focar nelas, que é muito interessante, é o conceito de fome absoluta, que é o que nós entendemos por fome, né, que a pessoa não tem comida suficiente para manter sua vida. Abaixo da linha da pobreza, né? Ou seja, fome no sentido do senso comum mesmo. E um segundo conceito, que é o de fome oculta, que tem mais a ver com o que nós chamamos hoje de subnutrição. É muito importante, porque normalmente as pessoas pensam com fome só no sentido de manter sua vida, mas é muito prejudicial para a saúde dos indivíduos. A insegurança alimentar, a má alimentação. Né? Ou seja, trazendo a prática, a pessoa vai lá e só come mandioca só. Ela fica viva, mas... Ele menciona isso, tem um livro de memórias que ele escreve em Paris, chamado Homens e Caranguejos, que é uma tentativa de memórias com ficção. Uma história, ele está contando uma história que ele inventou, mas a partir das observações de campo dele, no subúrbio do Recife. E aí ele fala, eu vi aqueles homens colocando um pouquinho de caldo de caranguejo e um montão de farinha. Então, é isso que ele está vendo. A pessoa está comendo, mas está comendo mal. Mal. Então, com os conceitos de fome absoluta, fome oculta, a biografia do Josué de Castro, cidadão do mundo, a gente fecha esse bloco. Continue com a gente. Como de costume, em geral, os nossos segundos blocos, eles tentam dissecar um pouco das polêmicas. Em quais polêmicas o Josué de Castro comprou, Alessandro? Então, eu gostei muito de uma inversão, que eu confesso para vocês, ouvintes, que eu não sei da atualidade dessa afirmação, desses dados que o Josué de Castro trouxe. Não sei se essa tese ainda está de pé, mas algo que ele procura explorar muito no Geopolítica da Fome é uma briga contra os neomalthusianos, que colocavam que o crescimento da população poderia afetar a distribuição, a disponibilidade de comida para todo mundo. Então a culpa da fome seria... É o número de gente. Entendeu? Então tem muita gente, não tem comida suficiente para todo mundo comer. Então o Josué de Castro ele vai mostrar com seus dados que não tem nada disso, né? Ele vai rebater essa tese e vai dizer principalmente que a fome e natalidade não é a natalidade, alto nível de natalidade, ou seja, um alto nível de reprodução, que faz com que a fome cresça. Na verdade, existe uma relação inversa, onde a fome estimula o crescimento da natalidade. Eu pensei, que papo estranho esse, assim? Né?
Depois, a argumentação dele, demonstrando vários trabalhos científicos ingleses, norte-americanos principalmente, vai mostrar que o ser humano, quando ele passa por fome, ele passa por um momento de dificuldade de manter sua... Lógico, ninguém fica feliz com fome, né? Então, seus níveis de satisfação com a vida, sua vitalidade, suas emoções ficam abaladas, a fecundidade da mulher também se altera. Só que num segundo momento, o que acontece é o inverso. O sexo passa a ser uma saída para compensar, suprir essas necessidades fisiológicas, e a taxa de fecundidade também é alta. Ele vai mostrando vários países com fome, que a população apresenta o problema da fome e a taxa de natalidade muito alta. Então, eu achei sensacional essa história. Genial. Quando a gente anda por aí no Brasil ou em algum lugar e as pessoas comuns, os tios, alguém julga a vida das pessoas na periferia, fala, essas pessoas só pensam em transar, só pensam, né? E por isso que eles têm tanto filho, que é exatamente esse preconceito, essa ignorância de não entender a escala do problema da fome, que a fome é responsável por aumento da natalidade e não a natalidade que gera fome. Outro preconceito, que desconectando um pouco com esse primeiro ponto, mas outro preconceito que é muito fácil as pessoas falarem é, tá pobre pedindo dinheiro, mas tá gordo. Mas que tem a ver com essa fome oculta. A pessoa pode estar gorda de farinha. Ou de uma doença, enfim. Exatamente. Né? Visualmente está aparentando estar bem nutrida, mas não está, né? Hoje está muito estabelecido pelos organismos internacionais, pelas organizações de direitos, de que a obesidade é um problema econômico de má alimentação de trabalhadores, né? Normalmente, você ter uma alimentação correta, balanceada, é uma coisa de gente rica. Sim. Né? Só que isso tudo parece banal hoje, né? Quem se informa. Entretanto, quando ele estava estudando isso, nos anos 30, 40, isso era totalmente desconhecido. Né? E dados do Brasil hoje, né? A fome ainda é um problema presente no país. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 116 milhões de pessoas no Brasil vivem com algum grau de insegurança alimentar, ou seja, tem aquele medo de não ter o arroz e feijão no dia seguinte. Desses, pelo menos 19 milhões estão passando realmente por fome. Ou seja, o problema da fome no Brasil é gigante. 19 milhões de pessoas, é uma São Paulo inteira com fome, né? E mais da metade da população, 116 milhões, passa por algum tipo de insegurança alimentar. Significa que, então, mesmo com tanto tempo, tanto reconhecimento desse problema, a gente caminha para trás ou para o lado ou para nada, né? Só para alinhando isso com a parte política, a fome no Brasil ela teve uma redução durante a primeira década desse século, né? Principalmente aqueles programas Fome Zero, né, promovido pelos governos Lula, mas até dentro do governo petista, né, da Dilma Rousseff, e desde de 2018, principalmente, os níveis de fome têm aumentado muito no país, de forma bastante rápida, né, que é o que impressiona. E aí você conseguiu achar lá, buscar nos livros do Josué de Castro uma contribuição também metodológica. A gente meteu o pau primeiro no academicismo, mas agora vamos trazer um pouco da contribuição acadêmica dele. Eu fico procurando o que ele é conhecido como o geógrafo da fome, porque ele inovou em 3 frentes. Primeiro, ele falou o seguinte, as médias, né, o indicador estatístico média esconde algumas coisas. Não é possível entender questões complexas e que devem chegar na minúcia, no indivíduo, como o problema da fome. Você não pode estudar isso com média, você tem que fazer um mapa. Seria tipo assim, o brasileiro em média compra não sei quantas coisas no mercado. Isso. Só que você está ocultando que um cara não consegue comprar. Ainda mais no nosso país que os caras da classe alta conseguem comprar o mercado inteiro, né? Isso, e aí você tem uma média alta de consumo, mas na verdade tem gente passando fome. Então, ele falou, as médias ocultam, omitem informações importantes nessa questão da fome. Portanto, a gente tem que fazer mapa. E aí esse livro, A Geografia da Fome, ele faz mapas por regiões para tentar explicar como que se dá os diferentes níveis de alimentação ou não alimentação nas regiões. E aí, inclusive, ele fala, por mais que o Sul e o Sudeste não tenham a mesma fome que tem no Norte e Nordeste, lá impera o problema da subnutrição.
E ele faz isso num nível muito microscópico. Em segundo lugar, a distinção que você já falou entre fome real e fome oculta, ou hoje a gente chamaria fome e subnutrição, essa distinção, ele lançou isso de modo pioneiro. E por último, entendeu um problema social como alimentação como um problema ecológico. Então, ele faz uma análise muito detalhada da estrutura fundiária da indústria da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, na região de Pernambuco, Alagoas. E ele dizia, essa é uma chave para entender o problema da fome. Se a estrutura fundiária está concentrada, você não tem acesso à terra e o trabalhador, ele é sazonal, e ele tem expressões muito eloquentes, ele fala, o trabalhador que corta cana-de-açúcar, ele é moído assim como a cana-de-açúcar. E a estrutura fundiária do latifúndio brasileiro moe, com a mesma distinção, a cana-de-açúcar e o trabalhador vertendo os dois em bagaço. Essas seriam essas 3 contribuições metodológicas para a gente fechar o segundo bloco. Esse episódio, para mim, ele tem um valor sentimental muito grande. Eu sempre adorei muito o movimento Mangue Beat. E como forma de síntese do raciocínio, a gente vai trazer, ao invés de histórias, como nos episódios anteriores, histórias, né, que exemplificam aquilo, a gente vai trazer, na verdade, um movimento com a história do movimento cultural Mangue Beat. Para quem não conhece, nunca ouviu falar sobre, é um movimento cultural liderado principalmente, né, no ponto de vista da comercialização, da popularização, pelas bandas Mundo Livre S.A. e Nação Zumbi, da qual eu sou muito fã, muito, muito mesmo. Então, para mim, é uma forma legal da gente fazer uma pequena homenagem a esses artistas, que foram muito importantes para a minha formação, e também para o Josué de Castro e esse povo maravilhoso aqui de Recife. Desse estado, dessa região. Porque eu acho que uma das obsessões do Josué de Castro era denunciar e levar o tema da fome o mais longe possível. Embora ele tenha sido um intelectual de renome internacional, circulado por organizações internacionais, universidades fora do Brasil, universidades brasileiras, é inegável que o movimento Mangue Beat ajudou a levar a obra dele um pouco mais longe, porque levou para o jovem, levou para as pessoas que eventualmente não frequentariam a universidade, levou para a cultura do recifense e do brasileiro de uma forma geral. E você fez a tarefa de casa de procurar uma letra que exemplifique os conceitos? Para mim, eu vou começar, tá bom? Escolhi a música Da Lama ao Caos, música de 1994 da banda Nação Zumbi. Ouçam, gente, Chico Science, Nação Zumbi. Aliás, é uma homenagem também ao Chico Science, que esse ano estamos completando 25 anos da sua morte. Infelizmente nos deixou de forma precoce, né? 25 anos, né? 1997. Então a letra da Lama Caos vai dizer o seguinte: o sol queimou a lama do rio, eu vi um chié andando devagar, vi um aratu pra lá e pra cá, e um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru, ô Josué nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Sensacional, essa aqui dá vontade de sair pulando por aqui. Para quem nunca conheceu o Recife, existem milhares de referências à Nação Zumbi aqui. Conexão do povo com os seus ritmos locais. Com o maracatu, com a batida, né, forte. E com o movimento Mangue Beat é uma coisa que assusta assim, qualquer pessoa que tem um olhar atento para esse lado da cultura. Aqui eu escolhi também um diálogo direto com o Josué de Castro. O nome dela é Cidadão do Mundo, que era o apelido dele. E eles dizem assim: a estrovenga girou, passou perto do meu pescoço, corcoviei, não sou nenhuma besta, seu moço. A coisa parecia fria antes da luta começar. Na roda a estrovenga surgia, girando veloz pelo ar. Eu pulei e corri no coice macio. Só queria matar a fome no canavial na beira do rio. Então, é sensacional essas letras. Esse imaginário e todas as referências à cultura local, à geografia local, né? Essa coisa do caranguejo, coisa da lama, do mangue, tudo isso faz parte do mimetismo entre o habitante do mangue e o caranguejo, porque o habitante do mangue anda agachado. Parece que tem uma continuidade entre o que o Josué de Castro escreveu, observando isso na obra dele, e aquilo que a turma do movimento Mangue Beat escreveu, embora eles estejam separados no tempo por mais aproximadamente 30 ou 20 anos, dependendo da obra do Josué de Castro. Parece que eles estavam na mesma época, aqui em Olinda, sentados ali
em cima, olhando para o mar e refletindo junto sobre isso. E essa continuidade é sensacional para mim e acho que você também. Demais para mim. Então, essa é a nossa homenagem ao pensamento, à obra de Josué de Castro. Homenagem também que fica a todos os artistas que fizeram parte do movimento Mangue Beat. Escutem Nação Zumbi. As centenas de bandas que hoje multiplicam o estilo, né? E a povo daqui de todo esse estado, dessa região. Josué de Castro e Chico Science nos deixaram, mas continuam vivos na música brasileira, na obra brasileira, no pensamento brasileiro. É isso, pessoal. É isso. Sigam nossas páginas, por favor. Coloquem no Instagram, coloquem citações, mandem perguntas. A gente já está recebendo algumas perguntas, estamos devendo aos ouvintes, mas isso será cumprido. Sanado. Será sanado. Fiquem tranquilos. Abraço para vocês. Abração a todos. O Maldita Politicagem tem produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.